Voltamos então para o nosso segundo bloco do programa Desvendando Original, que hoje a gente está tratando sobre o tema dos Nephilim, né, que são os gigantes ou varões de renome da antiguidade. E o Paulo estava expondo ali a tese, né? Ele citou um problema, que é o seguinte, né? Deus então, opção 1, né, hipótese 1, os demônios começam a corromper geneticamente não só a humanidade, mas as plantas e os animais também, né, dentro dessa teoria, que é a teoria do livro de Enoque, né? É um livro que não é inspirado, mas assim como a gente usa Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia, a gente usa o livro de Enoque como um apoio ali histórico, não de doutrina inspirada, né? Mas a ideia é a seguinte: depois do dilúvio, continuaram existindo gigantes até Gênesis 6,4 fala, havia gigantes na terra naquele tempo, também depois. O versículo 2, ele fala que os homens começaram a se multiplicar na terra, e aí os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tudo, coabitaram com ela, mas o versículo 2 já dá uma prévia de que essa coabitação foi antes disso aqui, né? Não quer dizer que os anjos caíram já tinha os gigantes. Mas a ideia é a seguinte, esses gigantes sempre foram do mal. Então será que os demônios, tirando a ideia de tendo relação sexual ou não com as mulheres, será que os demônios estavam tentando criar um exército de pessoas poderosas e gigantes para tentar destruir o exército de Israel? Será que pode ter sido isso? O que vocês acham? Ele está criando um super exército, assim como os americanos têm vários tipos de treinamento com seus soldados para serem suportador, tomam remédio para o cara ficar acordado 10 dias direto. Será que é mais ou menos uma estratégia desse tipo? Ou foi um caso fortuito? Tipo, Nelson Ned casou com a Ananzinha e nasceu um gigante, e aí o gigante... Não, eu acho que talvez possa ser isso, porque quando ocorre o dilúvio, é sinal de que esse mal, esse avanço do mal se tornou grande e desenfreado. Entendi. Uma proporção assim que realmente causava medo, causava ameaças, preocupação. Tanto é que foi necessário o dilúvio. Então talvez essa multiplicação desses Néfilins tenha sido em proporção tal que possa ter dado essa ideia de exército ou de vários seres, né, de Satanás. Entendi. Beleza. Tem uma questão interessante ali também no Gênesis, né? Gênesis 5 fala que Noé era perfeito nas suas gerações, né? Essa ideia é curiosa porque muitas pessoas argumentam que Noé era perfeito nas suas gerações, né? Essa palavra geração quer dizer que ele era a sua linhagem, ou o seu gene pool, né? A sua genética não era contaminada, como a dos gigantes, por exemplo. O que vocês acham? Será que Noé foi poupado porque, além de ser um homem que ouviu a voz de Deus, seguiu a orientação de Deus de criar a arca, ele também não tinha mutações genéticas no seu DNA? Será que era isso? O que vocês acham aí? O Paulo vai ter que falar, né? O cara é biólogo, né? Vai ter que falar. A galera ficou com medo de falar de genética. Já sabe o que é a minha, né? Eu sou professor de biologia, né? Assim, a nível de genética, a nível de não existe, né? Noé não era gigante, pelo menos a gente sabe. Não era gigante. Só sobrou Noé. O que eu penso é o seguinte, essa maldade é tão grande, pra mim desenrolar é isso. Minha opinião. Nefelins caídos, vem da origem, seria... Nafal, caído. Tá que é igual em inglês fall, né? Isso. Fall, Fica difícil a gente traduzir Nefelins, eu acho que o mais honesto é a gente repetir Nefelins. Tem palavras que não dá pra gente ficar traduzindo mesmo. Então, Nefelins. Eles já existiam antes, para mim, geração de Caim. Você, quando começa a ter o casamento misto, essa geração vai se perdendo. Não havia proibição do casamento misto nesse momento ainda, no povo de Israel. E aí até chegar ao ponto que só sobra Noé. A situação era preocupante porque só sobrou Noé e a família dele. Mas e os outros que invocavam o nome do Senhor? Foram casando, casamento misto, e foram deixando de invocar. E foram seguindo a vida de Caim. Você não acha que fica um tipo de salvação assim, genética, não? Tipo, se você é mestiço, você vai pro inferno, se você é puro. Não, pra mim... Tipo, a gente vê Raabe casando com um judeu, depois... O homem é condenado... Boaz, depois... Nesse momento, o homem é condenado pelos seus pecados.
Tá certo? O que se questiona? Seus próprios pecados. Então, o homem é condenado pelos seus pecados. Até o Moisés, né, casou com não uma era mulher. O casamento misto que era o pecado. Eles podiam casar. O problema é que conforme eles foram casando, eles foram mudando, eles deixaram de invocar o nome do Senhor e passaram a seguir o estilo de vida dos descendentes de Caim. E para mim, aí vamos lá, dentro daquele contexto bárbaro daquela sociedade, a gente não pode imaginar aquela sociedade sentasse num sofá maravilhoso desse, ligasse o ar-condicionado, não tinha isso, era uma sociedade bárbara. Era uma sociedade onde muitas vezes a violência, onde a violência, o mais forte, o mais assassino, era o mais herói, era o mais fenomenal. E aí o que a gente tem? A gente começa a ter esses valentes porque eles eram homens muito agressivos. Quanto a ser genética, é aquilo que a gente estava discutindo antes. Eu não creio que um anjo copule com uma mulher. Para mim tem barreira de espécie tremenda. Mas o homem, isso nós discutimos antes aqui, o homem foi feito por um pouco menor que os anjos. Amém? Ninguém discute isso, está na Bíblia. Se o homem hoje já consegue fazer alguma engenharia genética, você dizer que um anjo não consegue os fazer, demônios, né? O demônio fazer, você está dizendo que o anjo que o homem é maior que o anjo. Entendi. E não é. Então, Satanás pode fazer assim. E aí por isso que tinha esse problema de ter 6 dedos, grande estatura. Og de Bazan era grande. Porque tem que ter. Da onde veio isso? Essa deformação. Aí a gente vai lá para Romanos 8, que diz que toda a natureza geme. Então, tipo assim, aí nós vamos para a teoria de caos, né? Deus não criou o universo caótico, mas o pecado caotizou a natureza. Então a natureza toda é degenerada, a natureza toda está caída. Então, tipo assim, não é só o homem que experimenta o pecado. A natureza, os vegetais, os bichinhos. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu filho no jeito. Sem querer solucionar aqui a interpretação do texto, que é dificílimo mesmo, sem embargo do fato de que, entre aspas, ontologicamente, os anjos são maiores que os homens, tem uma questão de que a Bíblia também fala de que mesmo sendo os anjos maiores que os homens, Deus deu domínio aos homens sobre a terra, né? Então a gente tem um relacionamento complexo aqui entre o homem e o mundo espiritual, porque se os seres celestiais são superiores ontologicamente, usando essa linguagem, que acho que é a melhor palavra que eu posso usar, na essência, né? Na essência, são superiores aos homens, o homem ele tem um mandato sobre a terra, né? Ou seja, uma autoridade, né? Nós temos aí pelo menos um paradoxo, um aparente paradoxo, seria o fato de seres celestiais dependerem de se utilizar e influenciar a autoridade do homem para que eles pudessem levar a cabo seus intentos, né? Que é trazer um reino que se opõe ao reino de Deus na terra, né? Justamente. Assim como a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, eles estão buscando o reino do opositor ou substituto de Cristo ou anticristo. E todo reino precisa de um rei, né? Um rei, e não é qualquer rei, né? Porque as características de um rei, principalmente de um grande reino, no que toca à complexidade da gestão de um reino, com certeza. Ele precisa de um grande rei capacitado para isso. Por isso que Moisés foi preparado como filho da rainha no Egito para poder aprender o que é ser um rei mundano e diabólico, para não ser isso quando fosse reinar sobre os filhos de Deus. E sem embargo com o que Paulo falou a respeito da questão de filhos de Deus, estar associados a anjos ou a homens, acho que existe uma questão semântica aqui, complexa aqui dos versos 1 a 4, que é justamente a distinção semântica entre homens, no mesmo contexto, e filhos de Deus. Eu acho difícil tratar-se dos mesmos entes. Né? No mesmo contexto, mas dá um exemplo aí. Textual, você chamar de homens, Adão, e no mesmo contexto você chamar de filhos de Deus, e serem o mesmo ente. Me parece que o texto está querendo induzir ao entendimento de que filhos de Deus aqui seriam entes de outra natureza. E parece que o debate está se cingindo aqui para tentar identificar se realmente é isso ou não. E se for filhos de Deus, entes de outra natureza que não seres humanos, que entes seriam esses? Entendi. A minha opinião... É porque no versículo 1 fala homens, né? Os homens. Há uma interação aqui entre as palavras, no mesmo contexto. Homens e filhos de Deus, no mesmo contexto. Isso, entendi. Me parece que sendo talvez um dos textos mais importantes da Bíblia, Gênesis, como Paulo falou, escrito por Moisés, etc., me parece que essa manipulação dos termos, nesse contexto, essa interação, homens e filhos de Deus, praticamente ali nos mesmos períodos,
me parece que aqui é algo que deve ser olhado com atenção. Me parece que não seriam os mesmos entes. Entendi. Agora, eu confesso que realmente eu tô esperando uma luz de vocês aqui para me esclarecer o que seriam. Não espera da gente, não espera do alto que tá bravo. O que seriam os filhos de Deus. O pessoal não resolveu isso. Apesar de eu não me arriscar cabalmente em seguir uma senda, me parece que filhos de Deus aqui, eu tenho a tendência a achar que são anjos e que realmente isso aqui me parece que está dentro de um tempo de produção realmente da manifestação do reino de anticristo, algo dessa espécie. Não rejeito de hipótese alguma. A claquete bateu ali. Passo a palavra para você. Beleza. Então aí, ó, o Júlio colocou a questão ontológica dos anjos aí, achei legal, né? E a autoridade do homem sobre a terra. No próximo bloco a gente vai continuar com esse tópico aí.